Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando Rodrigues e nesse vídeo eu vou desmistificar algumas coisas a respeito dos surdos e da Libras, que é a língua brasileira de sinais. Para isso, eu vou responder a 9 perguntas com relação às dúvidas que a maioria das pessoas tem em relação a esse assunto. Então vamos lá para a primeira pergunta. Libras é uma linguagem? Não, Libras não é uma linguagem. A Libras significa Língua Brasileira de Sinais e ela é instituída pela Lei 10.436 de 2002, que foi regulamentada pelo Decreto 5626 de 2005. É uma língua que possui uma gramática própria e é utilizada pela comunidade surda. Portanto, ela não é uma linguagem, ela é uma língua. Segunda pergunta. Libras é mímica? Não, Libras não é mímica. Mímica são os gestos que as pessoas fazem. E a Libras, o meio de comunicação que ela utiliza são os sinais. Ela não utiliza gestos, ela utiliza sinais, ela utiliza expressões faciais, corporais e etc. Então é uma língua muito rica de expressões, mas ela não é mímica. Ok? Pergunta 3. Libras é o alfabeto manual? Não, Libras não é o alfabeto manual. O alfabeto manual é a datilologia, onde que você representa as letras com as mãos. Por exemplo, letra A, letra B, letra C e assim por diante. Isso é datilologia ou alfabeto manual. Ele é utilizado para nomes próprios ou para designar um nome cujo ainda não foi inventado um sinal para ele. Então o alfabeto manual faz parte da Libras, mas ele não é a Libras. Imagina se um surdo fosse comunicar, falar uma palavra, uma frase, um texto através do alfabeto manual. Não há como. Então ele utiliza de sinais para essa comunicação e todo o conjunto que compõe a Libras. Quarta pergunta. Libras é português sinalizado? Não, Libras não é português sinalizado. A língua portuguesa ela possui uma estrutura própria, gramatical e etc. A Libras também possui uma estrutura gramatical própria, diferente da língua portuguesa. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Uma frase em língua portuguesa, você a constrói assim: eu vou à casa de meu pai. Então você utilizou ali o sujeito, o verbo e o complemento. Como seria a estrutura dessa frase em Libras? Casa, meu pai, vou. Então a estrutura é diferente, portanto, são diferentes. Quinta pergunta. A língua de sinais é universal? Não, a língua de sinais não é universal. Cada país possui a sua língua de sinais. E aí eu posso pensar assim, mas aqui dentro do Brasil eu me comunico com a Libras em qualquer estado do Brasil? Sim. Ela não se chama Língua Brasileira de Sinais? Então aqui dentro do Brasil você se comunica através da Língua Brasileira de Sinais. O que acontece é que se eu sair do meu estado, Minas Gerais, e for para outro estado, a língua vai sofrer as variações regionais, né, as variações linguísticas, como qualquer outra língua. Sexta pergunta. Todo surdo é mudo? Não. Nem todo surdo é mudo. Há surdos que falam e há surdos que não falam. Geralmente os surdos que não falam é porque
teve o seu aparelho fonador comprometido ou não escutou as palavras, nunca fez um treinamento para aprender a falar. Mas, na verdade, isso não é uma regra. 7ª pergunta. Todo surdo se comunica por língua de sinais? Não, isso também não é verdade. A maioria dos surdos se comunica por língua de sinais. E há uma minoria que se nega a se comunicar por língua de sinais, ou porque não teve oportunidade de aprender, ou porque simplesmente optou por não se comunicar através da língua de sinais. Ok? 8ª pergunta. Todo surdo faz leitura labial? O que é a leitura labial? É o surdo observar o movimento dos seus lábios e fazer uma leitura das palavras que você está falando. Mas nem todo surdo consegue fazer essa leitura labial, porque ela é cheia de complicações. Então, por exemplo, nós ouvintes, às vezes nós nos comunicamos e fazemos isso, e aí você tampou ali o movimento dos seus lábios, ele não vai perceber. Se você tiver um bigode maior também, isso pode dificultar ou até fazer com que ele não compreenda realmente, né? Então, nós também fazemos o seguinte, às vezes nós estamos conversando e nos viramos para o outro lado e continuamos falando, né? Damos as costas e continuamos falando. Tudo isso impede a leitura dos lábios. Portanto, nem todo surdo faz a leitura labial. Agora vamos para a 9ª e última pergunta. O surdo pode ter carteira de motorista? Pode dirigir? Pode obter a CNH? Pode sim. Muitas pessoas acham que os surdos não podem conduzir um veículo. Ele pode sim. Ele pode entrar na autoescola, como qualquer outra pessoa, né? E pode obter a sua CNH e pode conduzir veículos tranquilamente. Pois bem, espero ter sanado as dúvidas. Então, um grande abraço para vocês aí e até o próximo vídeo, hein? Tchau!